Fala, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou Magno Andrade, sou professor de língua portuguesa e hoje nós vamos estar falando sobre algo muito importante. Importante não só para este momento da nossa vida escolar, mas importante para toda a nossa vida, que são estratégias de leitura. É muito importante nós sabermos ler, entender e interpretar bem os textos. A leitura, ela faz parte de toda a nossa vida, de toda a nossa rotina. Quando você sai, por exemplo, para poder ir a algum lugar, você precisa, caso você vá de transporte público, saber ler, interpretar o número e a placa de identificação do ônibus, por exemplo. Você precisa de saber ler o nome da rua a qual você precisa de chegar. Você precisa de saber ler, por exemplo, um folheto de supermercado com os preços e a descrição dos produtos que você precisa de comprar. Então, a leitura, ela faz parte de tudo em nossas vidas. Você, aluno do 7º ano, com certeza lê durante todo o seu dia quando você usa, por exemplo, as redes sociais. Ao abrir ali o Instagram, ao abrir o Facebook, você já se depara com textos que estão prontos ali para serem lidos, mas que precisam de ser fundamentalmente interpretados. Um dos grandes problemas que nós temos hoje na nossa sociedade é a interpretação de texto. Ler um texto não quer dizer somente você juntar as palavras, juntar as sílabas e falar aquela palavra que está escrita. Ler também é muito importante para interpretar. Sem interpretação de texto, é muito complicado nós vivermos em uma sociedade. E por que eu falo isso? Porque nós temos alguns textos que são muito importantes para quem vive em sociedade, que são os textos jurídicos. São aqueles textos que normalmente estão ali na rotina dos juízes, estão na rotina dos advogados, mas que nós, cidadãos que vivemos em sociedade, também precisamos de ler, também precisamos de ter acesso, que são as leis. Mas, professor, por que eu preciso saber ler uma lei? A lei é um texto que vai regular toda a sociedade, toda a convivência em sociedade. Tudo que nós fazemos tem uma lei que respalda ou não as nossas ações. Por exemplo, na sua escola existe um regulamento. Você tem direitos e você tem deveres a serem cumpridos dentro da sua escola. E isso é regulado por uma lei. Nós vivemos aí em uma sociedade que para você sair para a rua, seja andando de carro ou seja andando a pé, nós temos uma lei que vai regular o trânsito das nossas cidades. Então, você pedestre não pode atravessar em qualquer lugar, não pode ficar parado em qualquer lugar, porque existem placas, existem sinais que vão regular o que nós podemos ou não fazer no trânsito. Nós temos leis que vão regular, por exemplo, as compras que você faz. Seja a compra em um supermercado, seja comprar uma roupa, ou seja contratar um serviço como de um vidraceiro. Tudo isso é regulamentado pelas leis. Por isso é fundamental que saibamos ler e que saibamos interpretar as leis que existem no nosso país. Mas para que nós saibamos, de fato, ler, interpretar e entender uma lei, nós precisamos de saber as partes de uma lei. É isso que nós vamos ver aqui neste momento. Vamos aprender quais são as partes de uma lei. Uma lei, normalmente, é um texto longo. E para isso, para que ela seja organizada, ela precisa ser dividida em partes. A primeira parte que nós vamos ver aqui é a identificação. A identificação ela é composta por 3 itens fundamentalmente. O primeiro item é um brasão. O segundo item
é a identificação da entidade que dá origem a esta lei. No caso da lei que nós estamos estudando, a entidade que dá origem a ela é a Presidência da República. Portanto, o brasão referente à Presidência da República é este brasão aqui, que é o brasão da República Federativa do Brasil. Estes dois itens sempre vão estar presentes numa lei, seja o brasão de uma cidade, seja o brasão de um estado, seja o brasão de um país, que vai estar acompanhando o nome, seja da Presidência da República, seja da Prefeitura Municipal, ou seja do governo estadual. E o terceiro item, que é fundamental e que vai estar ali também na identificação de uma lei, é o número e a data. O número e a data da lei é como se fosse a carteira de identidade dela. Na sua carteira de identidade não tem o seu nome e a sua data de nascimento? Na lei é a mesma coisa. Nós temos aqui como se fosse o nome da lei, que é a Lei 9.394, e a data de nascimento dela, que é 20 de dezembro de 1996. Beleza, vimos essa primeira parte, que é a identificação. Mas, professor, só pela identificação eu não consigo saber de que essa lei vai tratar. Eu vou ter que ler a lei inteira para saber sobre o que ela vai tratar? Não. Essa parte em que nós podemos saber sobre o que a lei trata está presente na ementa. Então, vejam, nós temos a presença do brasão, nós temos a presença da entidade que dá origem a esta lei, nós temos a presença do nome, né, no caso o número dessa lei e a data de nascimento dela, e aqui embaixo nós temos também a ementa. A ementa vai resumir, vai falar de qual é o assunto que aquela lei vai tratar. No caso da Lei 9.394, ela vai estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional. Essa lei aqui, ela é muito famosa para nós professores, porque toda a nossa prática como professores, a sua como aluno e o funcionamento das escolas é regulado pela LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é essa lei aqui, número 9.394. Depois que nós já entendemos de onde que vem essa lei, o número e a data dela e sobre o que ela vai tratar, é hora de nós entrarmos no corpo deste texto, de entendermos de fato sobre o que essa lei está falando. E aí nós temos outras partes. As leis, elas são divididas em título, capítulo e seção. Então, é como se o título abrangesse uma grande parte, o capítulo uma parte menor, mais específica, e a seção uma parte mais específica ainda. Olha aqui, nós temos então o título 5 dos níveis e das modalidades de educação e ensino. É um título geral, que dá para a gente tratar muita coisa dentro dele. Mas aí nós temos uma especificação, que é o capítulo 2 da educação básica. Então prestem atenção. No título, nós estamos falando dos níveis e modalidades da educação. No capítulo 2, nós estamos falando, não é da educação de um modo geral, mas é da educação básica. A educação básica é esta que você está inserido, tá? E na seção, nós vamos ter algo mais específico ainda sobre o capítulo. No caso aqui, a nossa seção número 1 é das disposições gerais. Quando a gente fala de disposição geral, nós estamos falando aquilo que é generalizado dentro desta seção, relativo a esta lei, e que nós vamos depois, nas outras sessões, ir especificando. Entendido, então, essas partes? Ao ler essas partes, nós nos deparamos também com outras partes muito importantes, que são essas aqui, olha, os artigos e os incisos. Os artigos, aqui nós temos, por exemplo, o artigo 24, ele diz o seguinte: a educação básica
nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Prestem atenção. Sempre que nós vermos nas leis a letra A, R e T acompanhada de um ponto, nós vamos ler como artigo. Artigos são as partes específicas da lei. Em muitos artigos, quando você vai ler, está escrito assim, segundo o artigo, no caput do artigo. Professor, o que é caput? Caput é o início. Caput no latim significa cabeça, ou seja, no topo, é o início daquilo, tá? Artigo 24, então, este trecho que eu coloquei para vocês é o caput deste artigo. E aí eu tenho dentro deste artigo uma espécie de enumeração, uma espécie de listas relativas àquilo que o caput está dizendo, que a gente chama de incisos. Então, olha, eu tenho no artigo 24 dizendo sobre as regras comuns. E aí, dentro dos incisos, são escritos em números romanos, então aqui nós temos, por exemplo, 1 em número romano, ele vai falar de quais são essas regras comuns. No inciso 1 do artigo 24, nós temos, então, a carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio. Então, a primeira regra comum que nós temos aqui relativa a este artigo 24 é sobre a carga horária mínima que nós devemos ter dentro de nossas escolas. Passado, então, os artigos e os incisos, nós temos os parágrafos. Esse sinalzinho aqui, olha, que parece dois S's, um junto com o outro, é o sinal de parágrafo. Então, sempre que você vê este sinal em uma lei, ele significa parágrafo. E nós temos, então, aqui, quando nós temos um só parágrafo dentro do artigo, ele é chamado de parágrafo único. E quando nós temos mais de um parágrafo dentro deste artigo, nós vamos ter o sinal de parágrafo com primeiro, ou seja, parágrafo primeiro. Então, no parágrafo único, nós temos aqui a descrita a carga horária mínima anual, e no primeiro parágrafo, nós temos também a carga horária mínima anual. Mas, professor, me explica o porquê que o parágrafo único tem uma linha que corta ele no meio. Por que isso acontece? As leis, elas podem ser modificadas. Então, lá em 1996, quando essa lei foi promulgada, isso que está escrito no parágrafo único funcionava, era bom, era legal. Ao longo dos anos, as pessoas foram percebendo que já não estava funcionando muito bem, que precisava de uma alteração. Como nós não podemos simplesmente ir lá e tirar da lei, nós temos este sinal, esse traçado aí no meio das palavras. Este traçado, então, significa que este parágrafo, ele foi alterado e foi substituído pelo parágrafo primeiro. Sempre, então, que vocês verem em uma lei as palavras traçadas no meio, significa que ele foi alterado. E lá na frente, sempre vai vir também o que mudou aquela parte. No nosso caso, incluído pela medida provisória número 746 de 2016. Então, nós estamos tratando de uma lei de 1996, mas que em 2016 sofreu uma alteração. Tudo bem, gente? Por fim, para terminar a lei, ela sempre vai vir assinada. Então, aqui nós temos a assinatura do Fernando Henrique Cardoso e do Paulo Renato Souza. Professor, quem são essas pessoas? Fernando Henrique Cardoso, ele era o presidente da República em 1996. Lembra que eu falei que a entidade de origem desta lei é a Presidência da República? Portanto, é o próprio presidente que assina esta lei. E Paulo Renato Souza era o ministro de Educação
do governo do Fernando Henrique Cardoso. Por isso que é os dois que assinam esta lei. Fechou? Tranquilo aqui? Continuando então. Mas, professor, a estratégia para que eu leia um texto é a mesma estratégia para que eu leia outros textos? Será? Não, nem sempre os textos vão seguir a mesma estratégia de leitura e de interpretação. Por exemplo, nós temos aqui uma capa de revista. Esta capa de revista, ela tem algumas informações que eu preciso de ler e interpretar para eu entender melhor sobre o que esta capa está tratando. A primeira coisa que eu posso identificar nesta capa, a quantidade de cores que tem nela. É uma capa colorida, é uma capa alegre, é uma capa que traz muita informação. A segunda coisa que eu preciso de verificar é o título da revista. A revista se chama Recreio. Então, eu posso identificar. Se eu tenho uma revista que se chama Recreio, Recreio é algo ligado à vida escolar, à vida das pessoas que estão na escola, crianças e adolescentes. E eu tenho uma revista com muita cor, provavelmente ela é uma revista que vai ser direcionada para crianças e adolescentes. Outra coisa que me faz entender que esta revista realmente é para criança e adolescente. Na capa dela, nós temos diversos personagens de desenhos infantis. Então, isso me faz ter certeza que é uma capa de uma revista voltada para crianças e adolescentes. E o título da reportagem é Amizade a Toda Prova. Portanto, eu sei que, a partir de identificar quem são esses personagens, de saber que eles são amigos lá nos desenhos que eles atuam, e desse título, Amizade a Toda Prova, eu já vou identificar que esta revista, esta reportagem específica, vai tratar sobre amizade, sobre amigos. Continuando, eu tenho aqui o título de uma reportagem, de uma notícia. MP aciona a Justiça para que a Prefeitura de BH faça testes de Covid em crianças, adolescentes e funcionários de abrigos. A primeira coisa que eu preciso saber, isso aqui é uma notícia. Nós conseguimos identificar que isso aqui é uma notícia por causa da estrutura. Nós temos um título e nós temos um subtítulo. O subtítulo diz: em julho, Prefeitura inaugurou o laboratório municipal para a realização dos testes e ampliou o público-alvo, mas não incluiu o grupo de abrigos. Então, nós temos aqui o título e um subtítulo que vai trazer uma informação contida no lead da notícia. O Ministério Público, ao ler Ministério Público, eu já sei então que MP, que está sendo tratado lá no título, significa Ministério Público. O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou uma ação civil pública na Justiça para que a Prefeitura de Belo Horizonte faça testes de Covid-19 em crianças, adolescentes e funcionários de 49 unidades de acolhimento institucional e familiar que apresentarem sintomas da doença. Estamos falando aqui então de uma notícia que vai tratar diretamente sobre a Covid. Lembra que nós já falamos que a Covid é um assunto da atualidade? Por isso também que nós devemos saber o que está acontecendo na atualidade para conseguir identificar tanto uma notícia quanto uma charge. Olha essa charge. Rápido, rápido, dona. Passa a bolsa, senão eu espirro. Se nós não sabemos sobre essa doença e que essa doença ela pode ser transmitida por meio de um espirro, nós não vamos conseguir identificar uma notícia e nem esta charge. Por isso é importante, como uma estratégia de leitura para o seu dia a dia, o uso do conhecimento de mundo, que é aquilo que nós sabemos e que nós construímos dia após dia. Esse item é fundamental para que você tenha uma boa leitura e uma boa interpretação de texto. Tudo bem, galera? Essas aqui foram as referências que eu usei. E eu gostaria de agradecer a vocês por esta aula, por este tempo e contar com vocês para a próxima aula. Faça um PET,
se dediquem e se tiver alguma dúvida, mande pra gente aqui. Muito obrigado e até mais!